palavra de Jesus, que eu gostaria de tentar. Estou usando hoje um apetrecho que eu nunca usei em palestra. Não, o Bluetooth um videozinho que vocês não vão ver, só eu junto, mas o som vai sair na caixinha para vocês ouvirem o dublador do filmezinho, que é muito bem feito, de vídeosbíblios.org, sobre a vida de Jesus. São passagens lindíssimas, né? Muito bem feitas, as cenas, né? O cenário geral, os artistas, muito bem feito. E esse trecho é exatamente o momento em que ele... Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves que comeram. Começa a pregar. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouviram o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Quem quiser, depois eu mando esse videozinho, vocês podem entrar na página. Então, eu tive faz 36 anos que eu e minha esposa adentramos a casa espírita pelas mãos do seu Hugo, e o seu Hugo é fã da parábola do semeador. E eu nunca tinha estudado a parábola do semeador. Escrevi mais de 30 anos uma coluna no jornal, alguns anos foram só sobre as parábolas, e eu nunca fui refletir sobre essa parábola. Não sei porquê. E nesse ano, que eu passei esses 2 anos de sabáticos, que não pude trabalhar, me dedicar a essa tarefa, quando eu fui convidado para a primeira tarefa lá no centro do seu Hugo, eu achei que estava na hora de pagar essa conta, né? E essa conta seria o quê? Tentar entender, à luz da doutrina espírita, o que Jesus está nos dizendo nesse ensinamento. Essa é considerada a principal das parábolas pelos grandes estudiosos de todas as religiões, porque essa Jesus mesmo explica a parábola. Ele conta a parábola, ele explica por que ele fala em parábola, e ele explica essa parábola, né? Dizendo, olha, eu estou falando, mas eles não entendem, né? E aí o que o Espiritismo vem explicar para nós? Para quem Jesus estava falando? Quem que eram essas pessoas? Por que ele falava se não entendiam? Porque eram as pessoas que um dia, lá na frente, iriam ser aquelas que iriam entender, mas não ali naquela hora, por causa da evolução, das leis da evolução, de reencarnação e desencarnação. Nosso solo íntimo vai mudando de caminho, ao lado do caminho, de terreno pedregoso, de espinheiro, nós passamos a ser solo fértil. Então, para a gente refletir, é interessante seguir essa orientação que Jesus deu. Primeiro, ele é o semeador. A mensagem que ele traz, o Evangelho, são as sementes que ele lança. E ele diz que o semeador lança semente em todos os lugares, ele não escolhe, eu só vou colocar as sementes no solo fértil. Não. Ele joga em todo lugar por onde ele vai passando. O que significa? Significa que nós estamos aqui, cada um num grau diferente de evolução espiritual. Cada um num grau diferente de compreensão espiritual. Cada um num grau diferente de vivência espiritual no mundo físico, na vida física. A semente é lançada mesma para todos, sem distinção. Todos recebemos a mesma mensagem, seja do Evangelho, seja da doutrina dos Espíritos. Todos. Se hoje nós não somos capazes de entender, um dia entenderemos. Por isso é muito comum ouvirmos, entre nós lemos a segunda vez, antes ou depois a gente já vê coisas que a gente não tinha visto na primeira vez. E quando na terceira vez nos convida para estudar aquela obra que a gente acha que já leu 2 vezes, a gente descobre coisas que a gente não tinha visto nas 2 primeiras vezes, que a gente vai crescendo, vai mudando. A gente vai recebendo muito adubo na existência, muita informação, que vai ajudando a olhar para a mesma circunstância, a mesma informação e retirar novos pontos. Daí porque nós ficamos 10 anos estudando o Evangelho de Jesus, na reunião mediúnica da casa do seu Hugo, nunca foram iguais os comentários. Porque sempre a gente via alguma coisa que a gente não tinha visto no ano anterior. Que a gente via na sequência, Mateus, Marcos, Lucas, João, Mateus. Quando terminaram, há 10 anos, e sempre via coisa que a gente nunca tinha visto. Por quê? Porque nós somos muito inspirados, intuídos pelos benfeitores. Mas no começo,
Por mais que eles tentassem nos inspirar, a gente era um solo inferno para entender aquela informação. Mas depois, estudando a doutrina, compreendendo os ensinamentos que os Espíritos trazem, o que eles nos trazem? A característica do nosso mundo. O nosso mundo foi feito para almas inferiores, imperfeitas, que jamais evoluiriam se aqui não recebesse a visita constante de almas boas, de espíritos evoluídos, encarnados no meio dessas almas imperfeitas. E não tivesse recebido a visita de Jesus, nós nunca entenderíamos Deus. Que só Jesus pôde falar de Deus para nós, que só Ele. Nem os profetas, nem o maior dos profetas que Jesus disse que foi Elias, conheceu Deus. Porque diz Jesus, só quem veio do Pai conhece o Pai, só eu vim do Pai. Quer dizer, só ele chegou no grau máximo da evolução. De maneira que Allan Kardec propõe uma ordem de evolução dos espíritos. Quando Allan Kardec propõe essa ordem, essa classificação, ele está falando dos espíritos que se comunicam. Mas quem são os espíritos que se comunicam? Diz o próprio Kardec, diz os espíritos, Kardec, quando ele analisa o que os espíritos ensinam, são as almas daqueles que viveram aqui na Terra. Ou que não tenham vivido, mas são almas de espíritos filhos de Deus como nós, que venham de outros horizontes. Mas então são almas de espíritos que vêm trazer todos a informação, e Allan Kardec classificou esses espíritos em imperfeitos, bons espíritos e puros. Né? De maneira que quem alcançou o grau máximo da evolução, atingiu o grau máximo possível na evolução, que vai ser chamado de espírito puro. E a Terra conheceu, está na questão 625, qual foi o modelo e guia que foi dado a nós na Terra. E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, em umas traduções está V de Jesus, na de Guilherme Ribeiro está escrito Jesus. É a tradução mais curta, a resposta, perdão, mais curta. Quando Jesus fala então ali, na Galileia, ele está falando para almas de graus diferentes de evolução. Mas foi Jesus quem escolheu a época em que ele veio. Então, a quem ele encontraria aqui na Terra? Grupo de espíritos ele encontraria. Em que grau de evolução ele encontraria? De todas essas graus. De maneira que ele olhava para aquela turba que estava ali no pé das margens do mar, e ele na barca, com os apóstolos ali comentando, orientando, recitando essa palavra maravilhosa. Ele está olhando para pessoas que sabem que não vão entender o que ele está dizendo ali, naquela hora. E aí ele propõe uma classificação para essas pessoas. Como Allan Kardec fez com a ordem dos espíritos, ele faz ali com o grau de evolução conforme a capacidade de compreender os ensinamentos superiores. Então, se vamos dizer que nós temos, vai ter uma festa lá uma quermesse do lado de uma igreja, vai ter comes e bebes, vai ter brincadeiras, vai ter tudo, mas vai ter meia hora que um sacerdote vai falar sobre o Evangelho. E o pessoal vai para a quermesse, mas tem gente que não está nem aí com o Evangelho, não se sensibiliza, não se toca. Então, para eles, a hora que o sacerdote vai falar é uma hora incômoda. É uma hora que não vai interessar eles. Porque o sacerdote vai estar falando de coisas que tocam o coração deles, que vai estar falando de coisas para tocar o coração das criaturas, mas vão ter pessoas que não vão ser sensíveis a essas informações. Por quê? Porque estão num grau de evolução muito inferior. São as sementes lançadas à beira do caminho. Quer dizer, vem a ave e come. Quer dizer, ela nem se assenta, nem no raciocínio, nem nos sentimentos, nem no coração de quem ouve aquela mensagem. Não toca. Daí, quando Allan Kardec sai, fazia aquelas viagens pela França, pela Bélgica, falando a doutrina que acabou de ser lançada, fazia 11 anos, foi em 1862, fazia 5 anos. E ele sai pregando a doutrina, explicando a doutrina. Então, quando Allan Kardec, ele diz para aquelas povos, para aquelas pessoas que vão vir, da importância dessa doutrina, naquele momento, 5 anos depois que chega para o mundo, mas que encontrariam os corações endurecidos, que encontrariam os corações que não estariam
preparados. O materialismo predominava e predomina ainda no nosso mundo. Então, Allan Kardec coloca como a maior chaga, os espíritos colocam como a maior chaga da humanidade o egoísmo e o orgulho. E Allan Kardec coloca como, eles colocam como o maior inimigo da alma humana, da criatura humana, exatamente para sustentar o egoísmo, o orgulho e o materialismo. Então diz Allan Kardec, numa das 3 conferências que ele faz, lá em Lyon e em outras cidades, ele de Bordeaux, ele diz assim: primeiro é necessário espiritualizar as pessoas. Como é que eles vão entender o espiritismo se eles nem acreditam que eles são um espírito dentro do corpo? Então é dever de toda criatura que já se espiritualizou, primeiro espiritualizar as pessoas. E é interessante esse raciocínio que Allan Kardec propõe, porque uma vez me perguntaram, naquela época, em todo mundo, naquela seriedade de não podemos lesionar, lesar, ferir a doutrina espírita, nós temos que ser fiéis à doutrina, no sentido de que nós não sabemos mais que é. Então nós não temos condição de acrescentar nada à doutrina. Então daí veio o teatro, uns 20 anos atrás aqui, trazer uma peça sobre a vida depois da morte. Aquele do livro famoso lá, Violetas na Janela. Um livro vendeu milhões de cópias, best-seller, e o teatro veio e vieram perguntar para mim, como alguém que estudava a doutrina, se o espiritismo não seria contra esse teatro, uma vez que a médium ou o livro não é espírita. Aí eu me perguntaria primeiro, se esse livro, para ser espírita, ele teria que ser um livro onde todas as informações estivessem dentro do livro da doutrina espírita. Esse é um livro espírita. Segundo, a médium não precisa ser espírita para o espírito que escreveu ser espírita. Então, será que o espírito é espírita? Mas quando você vai estudar isso, por curiosidade, hoje eu tenho medo de falar as coisas sem conhecimento, eu vou descobrir que essa mocinha que escreveu esse livro era espírita, estudava, era evangelizadora, participava de grupos espíritas, mas na época eu não sabia. E me perguntaram, o que você acha, como alguém que estuda a doutrina espírita, de que essa peça, nós das casas espíritas, devemos divulgar o que eles estavam recebendo? O cartaz que tinha que pregar aqui no centro. Eu falei, sem sombra de dúvida, porque Kardec disse que primeiro nós temos que espiritualizar. E essa peça vai mostrar a vida depois da vida física, depois da morte. Então isso espiritualiza qualquer criatura. Então nós não temos que ir contra o materialismo, neutralizar a ação do materialismo, essa chaga que só causa desastres no nosso mundo. Então nós temos que ajudar a espiritualizar. Então essas primeiras pessoas não estavam espiritualizadas. Então essas sementes que caem à beira do caminho caem no meio de pessoas materialistas que não interessam esses assuntos que Jesus vem trazer. Não interessa para eles, assim como não interessava para o Império Romano, assim como não interessava para uma porção de castas de outras tribos da época, porque o Israel é dividido em tribos. Então daí nós vemos que Jesus vai dar uma outra classificação, ele está nos classificando em quê? Em solos, em terra. Desde a terra que não vai nem receber a mensagem, a semente que é a mensagem, até a terra fértil. Então nós vamos para o segundo terreno que vai, onde ele joga a semente do Evangelho. E ele fala que é um terreno pedregoso. E ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, nesse terreno pedregoso, a gente viu na imagem mostrada aqui, não é só pedra, é terra com pedra. Então, nasce logo a semente, não brota logo. Mas no primeiro sol já torna aquela plantinha e já morre. E aí nós vamos compreender que Jesus está dizendo, ele mesmo fala na explicação, que esse solo pedregoso são as pessoas, são as pessoas que estão naquela fase em que se emocionam com aquela mensagem e se sentem atraídos por aquela mensagem, mas não tem capacidade, força moral para dar continuidade, a dar testemunho. Tanto que ele fala, quando chegam as angústias, por causa do ensinamento, por causa da palavra, eles desaparecem. E daí nós vamos pensar em quê? Na fase do entusiasmo, que
tantos espíritos, através de Divaldo, através de Emmanuel, nos falam. A gente se perde na fase do entusiasmo. A gente ouve a mensagem da doutrina, relembra o Evangelho, acorda para essas verdades eternas, começa a frequentar a casa espírita, começa a estudar a doutrina espírita, começa a sentir vontade de fazer coisas. Tudo isso é fase de entusiasmo, que pode durar anos. Mas na primeira adversidade, que às vezes não é na doutrina, é em casa, a pessoa já vai, agora eu vou cuidar da minha casa, como se estudando a doutrina, como se participando de tarefas de evangelização ou de espiritualização da alma não fosse cuidar da sua casa. A melhor maneira de nós cuidarmos da nossa casa é estarmos em serviço na seara do Cristo, porque daí nós vamos estar, como dizem os Espíritos, através da Elisa, através desses livros que nos ensinam muito, eles dizem, a gente vai fazendo muitos amigos do lado de cá, em serviço, quando a gente reencarna, eles nos ajudam nos nossos testemunhos na vida física. É importante fazer amigos, gente. É gostoso fazer, a gente criar laços de fraternidade, porque a gente vai sempre precisar disso nas horas difíceis das nossas lutas. Então não é a hora que agora eu vou cuidar do meu lar como se eu não estivesse cuidando. Tem gente que diz assim, você só cuida do centro espírita, não cuida do lar? Não. Eu estou indo no centro espírita para melhor cuidar do lar. Porque sem a visão que eu aprendo, sem o exercício da caridade dentro do centro espírita, sem a prática da caridade, sem o exercício da tolerância no centro, como é que eu vou viver em casa com inimigos que reencarnaram dentro do meu próprio lar? Pense, gente, onde que se reencontram os inimigos pelas leis de Deus, se não dentro do próprio lar? As páginas do próprio Evangelho tem uma página que descreve o encontro dos espíritos com animosidade, né? A gratidão dos filhos, tem lá, que a gente tem lido muito em casa esses dias lá, tem caído ao acaso, ele desce ao acaso, só cai esse. Eu digo que está marcada a página, né? Então a gente vê que esse solo pedregoso é o solo que faz com que a gente entre, acontece qualquer coisa, quer dizer, vem as primeiras angústias, a gente já, na época de Jesus, as angústias eram de testemunho dentro da sua doutrina, do Evangelho. Agora é dentro da nossa vida. Seja no trabalho, em casa, a gente abandona a igreja, entre aspas, abandona o lugar de espiritualizar, de se fortalecer disso. Então eu me lembro de quando o Chico começou a ficar conhecido. Como que Chico Xavier começou a ficar conhecido? Quando ele começou a receber os poetas, que lançou o livro Parnaso do Além-Túmulo, que a Federação Espírita lançou. Quando ela lançou o livro, o Brasil inteiro conheceu Chico Xavier. Como é que aquele capiauzinho de Minas Gerais está recebendo, escrevendo páginas com essa erudição? De onde que ele tira de dentro dele palavras como se fossem daqueles próprios poetas ou escritores da época, que assustaram as pessoas pelo grau de profundidade e complexidade das suas palavras. Então o Chico ficou conhecido, então as pessoas mais cultas começaram a ir na casinha do Chico, que o centro era dentro da casa do José Xavier, irmão do Chico. E começaram, iam lá, e o Chico recebia mensagens de Emmanuel, do Dr. Bezerra e outros vultos da espiritualidade que eram de impressionar qualquer um pela grandeza, pelas mensagens, pelo teor. E foi emocionando aquelas pessoas, e eles começaram, Chico, o lema da doutrina é caridade. Nós não podemos ficar aqui só lendo mensagens. Vamos montar um hospital espírita aqui em Pedro Leopoldo. Houve outro lá falando, não, vamos montar um lar de crianças. Não, vamos montar. E começaram, fizeram uma reunião, ficaram mais de uma hora discutindo ideias de criar trabalho de caridade. Eram 9 horas da noite, 9h20, chega uma mulher na porta da casa de Xavier, bate e eles estão lá reunidos, discutindo. Entra essa mulher com 4 filhas de graus de idade de 14 a 20 anos, todas endemoniadas, possessas por espíritos inferiores, dos mais cruéis, uma acorrentada. Dona Rita, seu irmão Saul, e as 4 filhas, as filhas completamente dementadas. Aqui é a casa do seu Chico, eu vim pedir ajuda
Eu não sei, ninguém cuida, sabe resolver o problema das minhas filhas. Quando ela entra, aquela mulher berrando, as crianças, aquelas meninas fortes, tudo lá, tentando, né, quebrar tudo, que eles vão contendo. Chico fala: a senhora pode voltar segunda, era sexta-feira. Segunda-feira a senhora volta. Nós vamos iniciar o tratamento das suas filhas. Espiritual, de desobsessão. Próprio, uma tarefa para os espíritas. Então ela saiu dali confortada, com as filhas atormentadas. Terminou a reunião, Chico termina aquele encontro, Chico recebe uma mensagem da sua mãezinha, Maria, mãe de João de Deus, falando: vocês querem um trabalho de caridade, ele chegou à porta de vocês, não precisa ir lá fora montar, chegou à porta de vocês. Então nós vamos começar o trabalho de caridade com o quê? A desobsessão, dentro da casa espírita, cuidar dos atormentados, desequilibrados da comunidade. Tá bom? Tá. Segunda-feira, Pedro Leopoldo, anoitecia 6 horas da tarde, já estava à noite, e chega Chico, 7 horas, bem cedo, para o trabalho das noites. Chega José Xavier, estava na casa dele, chega no recinto, começa a arrumar tudo. 7h15, 7h30 chega a Dona Rita, com Saúl, seu irmão, e as 4 filhas berrando. 8 horas não tem mais ninguém, não veio mais ninguém. Aquela turma que queria montar o hospital espírita, lar infantil espírita, e não sei o que espírita, nunca mais apareceu. Chico conta essa história com um pesar e a alegria deles. Ele e o irmão dele começaram o trabalho, de onde veio aquela primeira história anedotária de Chico, foi a primeira surra de Bíblia que ele levou, né? Que foi quando o Chico olhou para o Zé Xavier, estava aquelas 4 mocinhas desequilibradas, atormentadas por espírito, e o Zé Xavier falou: e agora, Chico? O Chico falou: eu recebo os espíritos, você dá o evangelho, né? O Chico recebeu primeiro, ele pegou a Bíblia e começou a bater na cabeça do Chico: dá o evangelho, dá o evangelho. Diz o Chico, fala até no pinga-fogo, vocês podem ver o próprio Chico contando essa história, porque ele fala que foi a primeira. Não, está no pinga-fogo, eles tiraram do pinga-fogo aquele pedaço do filme. Do filme sobre a vida de Chico, tanto que quando termina o filme, aparece os pedaços, trechos do filme, onde o Chico está contando a história do avião, ele mesmo contando, não é o ator, o Nelson Xavier, mas o próprio Chico dando risada e contando a história do Emmanuel no avião, né, dizendo que todo mundo gritava que o avião ia cair, que eles iam morrer. Emmanuel falava para ele não gritar, que ele tinha que morrer com educação. Ele falava: mas já que eu vou morrer, eu vou gritar. Ele: minha Nossa Senhora! Ele aparece ele gritando lá, e lá ele conta essa história da Dona Maria Rita com as suas filhas, totalmente possessas, e o primeiro que começou o trabalho no centro, e a fase de entusiasmo daquele grupo passou. É interessante que existem pessoas que se afastam nessa fase, mas com os anos começa a consciência de novo a acordar e sente que perderam um tempo precioso. E Chico conta, já, não lembro se já em Uberaba, que uma mulher o procurou, dizendo: Chico, vim aqui com muita alegria te abraçar, porque eu me afastei das tarefas cristãs, doutrinárias, espíritas, já há muitos anos, mais de 10 anos, mas agora eu resolvi voltar, Chico, e vou voltar com todo o meu empenho, que eu quero recuperar o tempo que eu perdi. Quer dizer, uma pessoa que viveu a fase do entusiasmo, não deu conta, foi embora, quer começar tudo de novo, outro entusiasmo, né? E ela diz: eu quero recuperar o tempo que eu perdi. Chico olha para ela, bem sereno, e diz assim: olha, Emmanuel está dizendo que tempo perdido é tempo perdido. Ninguém recupera o que já perdeu. Olha a lição que ele deu para as mulheres. Tempo perdido é tempo perdido. Quer dizer, nesses anos que você ficou parado, quem não parou acendeu luz. Quem não parou venceu muitos momentos da vida. Pense em luz, em acender luz. As pessoas falam que o que é acender luz? Acender luz é fazer com que o seu corpo espiritual, que é formado da matéria densa, do plano espiritual, do fluido cósmico espiritual, vai se desfazendo dessa matéria densa e vai se enchendo de matéria mais sutil, mais sublime. Então ele vai se iluminando, vai perdendo a densidade.
Isso é o Espiritismo que nos explica. Mas aí Jesus, então o terreno pedregoso fica bem claro e serve para todos nós. Quando surge o obstáculo, eu não vou poder ir. Então, quando a gente vira a rotina, perdão, que aí Jesus vai falar do espinheiro. Por que Jesus nos apresentaria o raciocínio de uma semente caindo entre os espinheiros? Porque ele está dizendo que ali pode ter terra boa, a semente pode germinar, mas ela é sufocada pelos espinheiros que estão em torno dela. E ele vai explicar dizendo que esses espinheiros são as paixões do mundo, é a riqueza. Ele fala, Jesus fala, é a riqueza, são as paixões do mundo. Então, quando nós pensamos, se nós sentimos que a mensagem de Jesus é tão sublime e necessária ao nosso mundo, se nós nos entusiasmamos, passamos para a fase do entusiasmo de querer participar, se nós sentimos que temos dentro de nós condições de darmos conta, para quem que nós vamos perder? Para as nossas tendências inferiores. Então, olha o que é o encontro do espinheiro com a mensagem sublime do Evangelho, com a proposta de Jesus, que hoje é o do Consolador prometido de espiritualizar e moralizarmos com o único que vivemos. É um encontro inadiável entre uma luz que quer acender e as trevas que querem se manter dentro de nós. Não precisa obsessor, não precisa nada. Eles só vão se ligar a nós pela sintonia. Mas então os espinheiros são as nossas tendências. A gente vê isso muito naquele caso do jovem rico. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus como quem foi tocado com sinceridade por sua mensagem e fala para Jesus que sabe que ele é o bom mestre, e Jesus pergunta por que me chamas bom? Bom é só o Pai que está no céu. Então, ali, ele pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna. Jesus pergunta a ele mesmo, o que está escrito? O que está nas Escrituras? Ele responde e diz, eu pratico tudo isso. Então, Jesus fala, então vá, venda tudo que você tem e me siga. O que era difícil para ele? O prazer que a vida material lhe dava. O dinheiro sustentava esse prazer. Mas há outros prazeres que não precisam muito dinheiro para sustentar, mas que sustentam os prazeres, as paixões. Pode ser política, pode ser paixão. Nós temos o caso que a gente comenta sempre, eu comentei uma vez em casa, do livro da Ivone Pereira, do médium que abriu mão do trabalho mediúnico para se entregar à política, largou mão e ficou à mercê das obsessões e acabou morrendo num assassinato, sendo que ele podia ter sido poupado daquilo se ele prosseguisse nas tarefas. Então, as tendências nossas são os nossos maiores obstáculos. Aqui no caso, no livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues diz que esse jovem era um príncipe judeu, perdão, e que ele era um corredor de quadrigas, daquelas do filme antigo lá do Ben-Hur. Tem até um novo remake bonito, bem feito, não é? Desse filme, Ben-Hur, 2016, 2017, muito bonito, em que ele era corredor, e aquela noite era o dia do circo, da corrida, e ele era o melhor deles, e ele ia ganhar aquela corrida. Então essa paixão, ele diante de Jesus, ele não conseguiu abrir mão dessa paixão que ele carregava. Diz a Amélia que naquela corrida os cavalos tombam, a sua quadriga tomba, cai por cima dele, ele é estraçalhado. E quando ele está desencarnando, ele vê Jesus. E Jesus tinha dito ali para ele, segundo Amélia Rodrigues, venda tudo que tem e me siga. Ele, mestre, eu vou, mas volto. Me siga agora. E ele não deu mais tempo. Então perdeu aquela oportunidade. Está diante de Jesus ali,
por causa das suas tendências inferiores. Jesus falava do quê? Ele coloca essas tendências nos espinheiros. Então, tudo que faz com que nós troquemos os desejos superiores por paixões inferiores são espinheiros da palavra de Jesus. Aí sobram aqueles, os terrenos férteis. E aí Jesus foi generoso, porque ele disse que nenhum é igual ao outro. Por mais que a pessoa colheu a semente, germinou a semente, deu frutos, cada um dá 100, outro dá 60, outro dá 30, mas deram frutos. E não importa. Eu queria ser um Divaldo Pereira Franco, ele está dando 100 por um. Se eu der 5 por um, para mim, o importante é que eu dê fruto, que eu germine, que eu não sufoque. Que infelizmente a qualquer momento nós podemos cair. Aí entram os ardis das trevas, que tentam nos coagir a voltarmos a ser o que éramos. Tem uma palestra agora que eu recebi esses dias, de Haroldo Dutra, falando da técnica da obsessão, que está no livro Ação e Reação, a Liga que me mandou, e eu li, me interessei, achei tão interessante, porque ele foi pegar um livro que eu já li várias vezes, e eu não lembro de ter estudado isso. Olha que interessante. Quando Silas entra numa fazenda, levando André Luiz e Hilário, ali está tendo um processo obsessivo severo, porque ali mora um de 3 irmãos, que matou os outros 2 irmãos afogados no rio para ficar com a herança só para ele. E esses 2 irmãos se juntaram a outros piores que ele, no mundo espiritual, foram aprender as técnicas de causar sofrimento e envolveram o irmão e o filho do irmão, que agora era o herdeiro ali na terra. E Silas pergunta: o que vocês fazem? Eles dão aula da técnica da obsessão. Nós procuramos primeiro o desejo central. Todo mundo tem um desejo central. Não sei se é essa palavra que eles usam lá. Desejo central. O que é desejo central? Todo mundo tem uma porção de desejo, mas tem aquele desejo central. E o deles é o dinheiro. Então, o que nós pusemos aqui? 11, 12 espíritos que só pensam, não conseguem, estão obcecados pela ideia de querer mais. São espíritos verdes do umbral, que eles trouxeram, botaram ali dentro da fazenda para ficar alimentando esse desejo central daquela pessoa. Ele não consegue fazer mais nada. Então, vocês imaginem que agora, Divaldo Franco, olha que interessante que eu recordei. Em 2010 eu tive dengue. E eu não pude participar das tarefas, eu não tenho condição de fazer nada. E era dia da Conferência Espírita em Curitiba, eu fui assistir pela internet, online. E assisti a Sandra Borges. A Sandra Borges é do Rio Grande do Sul, né? A outra Sandra, que é do Rio Grande do Norte, eu não sei qual das duas. E era a Sandra Borges. E uma das duas estava contando que durante o congresso ali, Divaldo chamou-os para uma reunião mediúnica. Os conferencistas, dizendo que um dos conferencistas que sempre participou, que não estava ali no congresso, tinha sido aliciado pelos espíritos das trevas. E esse espírito ia dar comunicação e ele precisava contar com a ajuda de todos para ajudar esse companheiro, esse amigo, esse trabalhador da doutrina. Ele não disse, lógico, ela não disse quem que é, nem sei se Divaldo disse, nem provavelmente não. Mas que ela não gostava de reunião mediúnica. Mas foi Divaldo que convidou. Ela que está contando isso no seminário de sábado à tarde. E ela conta que Divaldo incorpora a entidade. Diz que estudaram as vidas pregressas daquele trabalhador do Cristo da atualidade e descobriram a sua ideia central, seu desejo central. E criaram em cima dessas abordagens, patrocinar o envolvimento desse indivíduo para alimentar nele a vontade de fazer o que ele sempre gostou. E ele não deu conta dessa obsessão. Aí as pessoas falam, gente, mas Jesus então vai contar com quem, né? Os apóstolos não deram conta. Pedro, na última noite de Jesus, estava envolvido, sendo joelhado como um trigo pelo espírito das trevas. Simão, Satanás está te joelhando como um trigo. Pedi a meu Pai que suas forças não desfaleçam. Mas, Senhor, como que ele não pudesse ser dominado por espírito. Onde você for, eu vou, até a morte. Simão, da hoje você vai
me negaste 3 vezes. Antes que cante orar. Estava num envolvimento com a entidade espiritual, estava fascinado. E não suportou. Eles encontraram em Pedro a sua inferioridade. A vaidade de ser o mais importante, talvez o que fosse coordenar os apóstolos de Jesus. Em Judas, o dinheiro. Conseguir, ou o poder. Não acho que 30 moedas de ouro que Judas queria, era o poder. O poder lá dentro. Dá o poder para Jesus e ele tem um cargo envolvendo Judas e Judas o traiu. Então veja bem, entre os 12 de Jesus estavam espíritos, muitos de alta envergadura, que são a luz do nosso mundo, sendo envolvidos por espíritos que procuravam, como espinheiros, as nossas más tendências. Então nós, os cristãos da atualidade, nós temos que tomar cuidado nesse sentido. A hora que nós nos sentimos mais voltados para os prazeres da vida física, o nosso materialismo predominou. A hora que nós sentimos mais voltados para os anseios do Espírito, a nossa espiritualidade predominou. Então, nosso perispírito é assim, fica verde, roxo, amarelo, azul, que é branco, nunca fica da mesma corzinha, porque a gente vai ver, né? Nosso perispírito está sempre mudando, assim, sempre mudasse de dia para noite, não é assim, é brincadeira. Mas é importante, então, a reflexão sobre esse tema, sobre essa parábola, é nós vermos onde nós nos enquadramos, os cuidados que temos que ter, e não desistirmos do que, quando estiver muito difícil, de seguir sozinho. Peçamos ajuda. Vamos buscar, como Jesus diz, confie aos banqueiros o talento que Deus te deu, mas não deixe de produzir. Não enterre esse talento, não enterre o que você tem de virtude. Confie aos banqueiros, chama os benfeitores, eles vão te ajudar. Eles vão fazer por você o que você não for capaz. E quando tudo estiver concluído, você viu que você não parou no meio do caminho. Tá bom, né? Deus abençoe a todos. Não, tá bom não, continua. Então, nós vamos convidar os médicos, que é muito fácil.